Salve, salve, alunos, queridos alunos, amantes do esporte. Esta é a nossa terceira aula sobre as provas do atletismo e na aula de hoje vamos falar sobre as provas de arremesso e lançamentos do atletismo. Pois bem, no atletismo existem 4 provas de arremessos e lançamentos. A primeira prova que vamos falar é a prova do arremesso de peso. O arremesso de peso teve origem nos povos irlandeses, mais precisamente entre os celtas, tá? E o arremesso de peso, ele tem seus primeiros registros nos anos iniciais da era cristã, ali nos primeiros 100, 200 anos depois de Cristo. A prova sofreu muitas modificações até assumir o modelo atual no século XIX, quando os ingleses padronizaram o peso, que hoje, né, no valor padronizado, é de 7 quilos e 256 gramas. Assim como também padronizaram o tamanho da bola de peso. A prova de arremesso de peso é disputada dentro de um círculo de 2,5 metros de diâmetro, né? E o arremesso do peso é feito pelo atleta com apenas uma das mãos, partindo da altura do ombro ou do queixo. O competidor, que tem 6 tentativas para obter sua melhor marca, só pode deixar o círculo de arremesso quando o peso tocar o solo. Caso contrário, o arremesso será inválido. Ou seja, após ele realizar o movimento de lançar a bola de peso, de arremessar a bola de peso, o atleta só pode sair dessa área circular quando o peso tocou o chão, e aí ele tem autorização para sair. Se o atleta pisar no limite externo do círculo após o início do movimento de arremesso, esse limite externo é aquela muretinha que tem ali antes da área de queda do peso. Tá? Ali é a área limite. O atleta, inclusive, ele não pode pisar em cima dessa muretinha. Ele pode apoiar o pé, encostar o pé na muretinha, mas ele não pode pisar em cima, muito menos pisar na área de queda do arremesso, onde a bola cai. Certo? Caso o primeiro contato do peso com o solo se dê fora da área demarcada para a queda, a tentativa também será considerada inválida, ou seja, tanto pisando na muretinha, como invadindo a área de queda, ou o peso caindo fora daqueles limites laterais, como vocês podem ver aí no vídeo, né? Até a área de queda do peso ele tem um limite. Se a bola cair fora desse espaço, nós dizemos que o arremesso foi queimado, ou seja, ele não vale. Na história desta modalidade, dessa prova do atletismo, o arremesso de peso, o Brasil sempre teve bons atletas, mas nunca conseguiu grandes conquistas, né? Essas grandes conquistas sempre ficaram na mão ali dos povos eslavos, que são muito fortes nessa prova, dos russos e dos americanos. Mas nos últimos anos surgiu um grande atleta brasileiro, como você pode ver nessa foto aí, que é o nosso querido Darlan Romani, um atleta que vem alcançando excelentes resultados no arremesso de peso. Como eu disse, o Brasil não tinha uma tradição nessa modalidade, mas graças ao atleta Darlan, o Brasil está entre os melhores, ou está no topo do ranking de arremesso de peso na atualidade. Inclusive, no ano de 2019, o atleta Darlan Romani foi vice-campeão geral da Diamond League. Diamond League é uma das provas mais importantes de atletismo do mundo. E o nosso grande Darlan Romani, além de ser um atleta fenomenal na modalidade de arremesso de peso, né? Ele é uma das grandes esperanças nas Olimpíadas para o Brasil, de trazer uma medalha mesmo, porque ele está entre os melhores arremessadores de peso do mundo. Para concluir, não podemos esquecer de dizer que a prova de arremesso de peso ela não é uma prova somente para homens, ela também é uma prova feminina. A única diferença é o peso que as mulheres devem arremessar, que no caso são de 4
quilos. Então, os homens arremessam uma bola de peso de 7 quilos e as mulheres uma bola de peso de 4 quilos. Pois bem, a próxima prova que nós vamos falar é do lançamento de martelo. E todos os anos, quando eu vou ensinar sobre essa modalidade, os alunos me perguntam, mas professor, a gente pega um martelo daquele de pregar prego e tenta jogar o mais longe? Não, não é desse martelo que nós estamos falando. O martelo do lançamento de martelo consiste numa bola de ferro presa a um cabo de aço e uma manopla, no qual o atleta deve girar esse instrumento, tentando lançá-lo o mais longe possível. Lendas antigas traçam de que o lançamento do martelo surgiu também na Irlanda, há 2000 anos antes de Cristo, em jogos esportivos que esses povos celtas faziam naquela ocasião. Diz a lenda que havia um guerreiro celta chamado Cúchulainn, né, que agarrou uma roda de carruagem pelo eixo e a atirou à distância. A roda depois foi substituída por uma pedra presa a um cabo de madeira. Na Idade Média, era muito comum alguns exércitos daquela região da Europa, de influência celta, utilizarem como arma de guerra, né, essa bola de peso, né, ou essa bola de ferro, ou uma pedra, acredito que na época seria uma pedra, presa a um cabo de aço, no qual eles lançavam contra os exércitos inimigos. E hoje, depois de passar por muitas modificações, é uma das modalidades que compõem o acervo de provas de arremessos e lançamentos do atletismo. O lançamento do martelo, aliás, o movimento para o lançamento do martelo, é um dos mais interessantes do atletismo. O atleta, ele gira o martelo diversas vezes antes de lançá-lo no ar. Normalmente, os competidores gritam após o arremesso. Segundo eles, isso ajuda a finalizar o movimento com mais força. Nas regras do lançamento de martelo, a disputa também ocorre dentro de um círculo, com uma proteção de tela de aço, como vocês podem ver na imagem, né? Na parte anterior, né? Na parte da frente, ao local destinado ao atleta. O lançamento do martelo tem regras semelhantes ao arremesso do disco, que nós vamos falar na sequência. Cada atleta também tem direito a 6 tentativas de atingir a sua melhor marca. O martelo deve ser arremessado de antes do limite do círculo e cair na área delimitada, igual eu expliquei no caso do arremesso de peso. Então, existe uma área delimitada, né, no qual o implemento precisa cair. Se ele cai fora, o arremesso não é válido. Bem, para finalizarmos então os conhecimentos sobre o lançamento do martelo, comentar que o Brasil não tem tanta tradição nessa modalidade e o domínio hoje desse esporte está entre os poloneses e os chineses, que é quem domina a modalidade de lançamento de martelo. Beleza, galera? E agora a gente vai falar sobre o lançamento do disco, que dentre as provas aí de arremessos e lançamentos, aliás, dentre as provas do atletismo de maneira geral, é uma das mais antigas, porque ela já é disputada desde as Olimpíadas Antigas na Grécia. O lançamento do disco é uma prova muito bonita, né? Parece um balé, se a gente reparar bem, observar nos movimentos que o atleta faz. Lá na antiguidade, na Grécia Antiga, a modalidade fazia parte, originalmente, né, de uma prova chamada pentatlo pesado, que não tinha só provas de atletismo, tinha outros esportes também, né? Então, o atleta que lá na Grécia Antiga disputava o pentatlo pesado, ele fazia salto em distância, que é do atletismo, corrida, que é do atletismo, lançamento do dardo, que é o assunto que a gente vai falar, e luta, né? No caso, a luta, ela hoje não é considerada uma atividade de atletismo, tá certo? Além, claro, né, como nós estamos falando, do lançamento do disco. Então, o atleta de pentatlo pesado fazia todas essas modalidades. Atualmente, é a prova que menos sofreu modificações nas regras.
Então, se a gente pegar desde a sua origem lá na Grécia Antiga, foi uma das provas que menos sofreu modificações, né? Tanto no formato do disco, como no peso e como na maneira de fazer o lançamento. Só a título de curiosidade, né? O símbolo da educação física, né, é uma estátua grega que representa um atleta antigo, da antiguidade, fazendo justamente o lançamento do martelo, como vocês... Desculpa, do martelo não. Do lançamento do disco, como vocês podem ver aí na imagem. Beleza? Uma curiosidade bem interessante para vocês. Falando da prova agora, né, o lançamento do disco consiste em lançar um disco metálico a maior distância possível, tentando superar os demais competidores. O disco no masculino pesa 2 quilos e no feminino 1 quilo. Pois bem, então essa foi a prova do lançamento do disco, uma prova muito interessante, muito bonita, né? Dentre as provas de arremessos e lançamentos. E espero que vocês tenham entendido aí, compreendido esse esporte tão bonito. Bom, e para finalizar o assunto das provas de arremessos e lançamentos do atletismo, agora nós vamos falar sobre o lançamento do dardo. O lançamento do dardo originou-se nos movimentos dos caçadores que usavam uma longa lança para abater presas a distâncias bem grandes. O lançamento do dardo, enquanto esporte, ele tem origem também lá na Grécia Antiga, como eu falei anteriormente, né? Como nos demais esportes de arremesso, os atletas do lançamento do dardo têm 6 tentativas para atingir sua melhor marca. A diferença para os demais está na área preparatória do arremesso. Ao invés do movimento ser feito em um círculo, numa área circular, ele é realizado em um corredor de mais ou menos 30 metros de comprimento, né, e 4 metros de largura, no qual o lançador corre para lançar o dardo o mais próximo possível da linha limite. Caso o primeiro toque do dardo no solo se dê fora dos limites estipulados, né? Então também tem um limite no campo em que o dardo tem que cair, ou também se o atleta pisar no solo depois daquela linha limite, aí vocês podem ver no vídeo que eles correm um pouquinho antes da linha, eles lançam o dardo e tenta brecar o corpo ali para não passar a linha, né? Caso aconteça isso, ou do dardo cair fora da área limite, ou do atleta ultrapassar a linha limite, a gente diz que o arremesso foi, aliás, o lançamento foi queimado, ou seja, ele não vale. E para concluir, então, as provas de lançamentos, né, com o lançamento do dardo, explicar que o Brasil não tem tanta tradição nessa modalidade esportiva, no qual o domínio são dos alemães, dos tchecos, né, da República Tcheca. Cuba tem grandes atletas do lançamento do dardo, né? O Brasil não tem tanta tradição nesse esporte. Vamos ver, né, daqui para frente, às vezes surge aí um bom atleta do lançamento do dardo. Mas o fato é que as provas de arremessos e lançamentos do atletismo são muito legais, são muito bacanas, são bem emocionantes também. E eu finalizo esse vídeo de hoje, né, da aula sobre lançamentos e arremessos, desejando para vocês bons estudos, esperando que vocês gostem desse vídeo, beleza? Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até a próxima videoaula.